Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Essa semana a gente desfrutou vários aspectos do temor ao Senhor, da presença e da glória do Senhor, e também foi citado alguma coisa sobre a arca. A arca a gente cantou hoje, né? Ela tipifica esse guardar de Deus para nós na vida da igreja. O hino falava: na arca vem entrar, vida da igreja ter, não percas tempo mais, vem já gozar, desfrutar dessa salvação. E os dias de hoje são bem parecidos, né? Como nos dias anteriores ao dilúvio. Aqui fala que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Tirando a questão das festas de carnaval de agora, que isso aqui é mais latente, os irmãos já repararam que de uns tempos para cá, por exemplo, uma sexta-feira à noite, tirando a questão do carnaval, uma sexta-feira à noite, você passa de carro em algum bairro, não estou falando centro não, em algum bairro, já reparou que uma rua sim, outra não, está cheia de carro na porta de alguma casa? Eles estão festejando alguma coisa. Tem sempre alguém festejando alguma coisa que não é Deus. É o que está aqui: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, mas é tudo sem Deus, de forma anormal. E aí a gente vê que até o dia estava tudo desse jeito, né? Igual eu falei no mundo, vida que segue, casa, come, bebe, dava casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. Hoje tem muita gente pulando por aí, não é isso? E não percebem que tem alguém entrando na arca. A vida da igreja é o que mais se assemelha hoje a essa arca. Hoje nós estamos, irmão, nessa vida de arca, guardados. Quem está lá fora olha para nós e ri. Olha aí, ó. Deveria estar lá pulando, comendo, bebendo, casando, mas está lá. Essa arca, que valor que tem essa arca? Nós vamos ver isso aqui hoje. Gênesis 6, 5, Senhor Jesus. Em Gênesis 6, versículo 5, fala assim: olha como é que estava nos dias anteriores ao dilúvio. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, por um lado a gente está falando do passado, mas por outro lado estamos falando dos dias de hoje. Olha o 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E aí, irmãos, a gente vê todo esse cenário negativo. Mas aí no versículo 8 fala assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos gravar, vamos frisar. Eu até coloquei na minha Bíblia aqui uma marcaçãozinha de vermelho aqui nessa palavra diante, né? Se essa mensagem tivesse um título, esse título seria Diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Nas mensagens anteriores, das semanas anteriores, a gente viu o quê? Que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e realidade. Ele procura. Teve uma época que ele achou um para ser rei de Israel, e aí ele festejou, ele falou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Deus está o tempo todo a procurar. Quando fala que Noé achou, na verdade foi Deus que achou. Deus achou Noé. Deus achou Noé
envolto, coberto por sua graça. E o 9 fala assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, na verdade, irmãos, Noé já tinha um viver de arca antes mesmo da arca existir. Andar com Deus é um viver de quem está na arca. A vida da igreja hoje é a arca. E aí, no meio daquela confusão toda, olha só o versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Hoje não está corrupta a terra e não está cheia de violência? Alguns podem pensar, realmente está muito violento. Está violento no aspecto físico, mas também e principalmente está violento, irmãos, no aspecto psicológico. Estão violentando psicologicamente, por exemplo, as nossas crianças, com as ideologias de gênero, as ideologias pseudo-socialistas. Haja vista, exemplo, nós estamos pregando evangelho aonde? Na África. Em qual país? Angola. Angola comunista, socialista. Lá não pode reunir. Tem que estar reunindo, o que o Ildefonso compartilhou aqui? Em uma denominação que está registrada no governo, que tem tantos mil membros, menos que isso, não pode nem reunir em casa. Olha aí as filosofias desse mundo, as ideologias. Teve uma época aí que tinha uma música que fazia sucesso, falava ideologia. Eu estou procurando uma para viver. E os jovens vão caindo nisso aí. Isso é uma violência. As ideologias. Bolívia, outro país envolvido em ideologia pseudo-socialista. Sabe qual que é a lei lá hoje, atual, já tem quase 2 anos? É proibido pregar o evangelho. Por quê? Porque a ideologia lá dá prevalecência para as culturas indígenas. Da Venezuela a gente nem precisa falar, né? A fome não deixa. Então, olha aí que é a terra cheia de violência. O outro tipo de violência é decorrente desse primeiro. E aí, no meio dessa confusão, na época lá também tinha muitas ideologias. Aí o Senhor vai e abre o seu plano para Noé. Já que ele achou graça diante, ele fala no 13: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que o farei perecer juntamente com a terra. E aí Noé ficou assustado. Puxa, aí o Senhor fala no 14: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Ora, alguém que anda com Deus, alguém que já tem um viver de arca, ele pode ouvir de Deus o seu plano. O que Deus vai fazer daqui para frente? Nós já sabemos o que Deus vai fazer daqui para frente. E por isso devemos alertar a muitos. Mas aqui, o Senhor chega para Noé e fala: eu vou fazer isso. E aí o irmão estava até lembrando aqui: olha, esse viver de arca não é assim. Eu estou passando ali, ei, cai aqui para dentro. Não. São 100 anos edificando a arca. O Senhor não falou: olha, Noé, o mundo vai acabar, eu vou dar cabo de toda a carne, mas está aqui uma arca, entra e está resolvido. Não, você vai edificá-la. Por um lado, a vida da igreja hoje é essa arca que nos protege, ela já está pronta. Muitos e muitos servos de Deus no passado, uns foram subindo nos ombros dos outros para ter mais visão e foram edificando essa arca. Mas saiba que essa arca ainda não está pronta. Ela está em edificação, está em construção. Por um lado, grande parte dela já está pronta.
eu posso chegar do jeito que eu estou, igual aquele hino, tal qual estou. Do jeito que eu estou, se eu estou sujo, se eu não estou com a veste adequada. Dentro da arca tem vestiário. Dentro da arca tem banheiro, tem chuveiro, você vai se limpar. Mas ao mesmo tempo lá dentro você vai edificar. Tem alguma coisa para cobrir ainda a arca. Tem alguma coisa nas paredes para calafetar. Tem algo para você fazer nessa arca. Você vai também edificar. E aí o Senhor no versículo 18 faz um pacto. Faz uma aliança com Noé. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aí nós sabemos que era um total de 8 pessoas, eram 4 casais. E aí o Senhor fez aquele pacto. Então, a vida da igreja, irmãos, é esse pacto de Deus conosco. Você sente que você foi salvo e está sendo salvo a cada dia? Às vezes eu me pergunto, qual que é o valor dessa arca? Qual que é o valor de viver a vida da igreja? Eu estava elaborando, Senhor, irmãos, a gente lê versículos e às vezes não percebe. Você quer ver o valor dessa arca? Você sabia que você foi convidado para entrar nessa arca? Você sabia que você foi convidado para ser edificador, construtor dessa arca? Mas que valor que tem isso? 7:1, Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa. Por quê? Porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Qual que é o valor da igreja? É esse aqui. Esse tem sido justo, não fique achando que você é alguma coisa não, tá? Nem eu. Esse tem sido justo, traduzindo para nós hoje, é a pura graça, é a misericórdia. Eu não sei por que Deus me chamou, mas Ele me chamou. Entra na arca, tu e tua casa, porque eu escolhi você no meio dessa geração. Né? Ontem o irmão compartilhou aqui, o Marinho compartilhou aqui, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu conhecido, é bem melhor do que eu, tanto no caráter, quanto na procedência, nas atitudes. Mas Deus não falou com ele, entra na arca. Ele falou comigo, Ele falou com você, entra na arca. Irmãos, imagina se você estivesse naquela época e não soubesse de nada, e Deus falasse com Noé assim: mas fala com ele também, que eu escolhi ele também. Você não ia ficar honrado, irmão? Porque ali, não adianta agora a gente querer destruir a história já foi contada, a história é essa aqui. O Senhor sabe que não tinha mais ninguém daquela geração, Ele só achou Noé. Irmão, que honra poder ser convidado para entrar nessa arca. O Senhor virá para você e fala: disse o Senhor fala seu nome, disse o Senhor Alexandre, entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço. Eu não sei o que o Senhor reconheceu em mim, mas o Senhor reconheceu. O Senhor me chamou, o Senhor me convidou. Olha, isso aqui tudo vai ser destruído, mas você entra na arca. Oh Senhor Jesus, porque tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. É lógico, desde que Deus abriu o plano para Noé, até o dia que Ele falou, entra na arca, quanto tempo se passou? 100 anos, irmão, edificando, construindo. A mão de Noé, coitado, devia estar cheia de martelada, toda hora uma ferpa de madeira e tudo mais. Irmãos, na vida da igreja nós não passamos percalços, passamos situações, sofrimento, problemas de doença, problema financeiro, e assim vai, mas no final o Senhor vai falar: entra na arca. Senhor Jesus. Então esse é o valor, irmão. Mas eu não entendo porque que o Senhor me chamou. Êxodo 33:19. Senhor Jesus, olha que versículo rico.
Êxodo 33, 19. Ele falou assim: e respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O Senhor não tem que nos explicar, nós temos é que agradecer ao Senhor. Ele teve misericórdia de nós, irmãos. Ele nos chamou para a arca. A despeito de qualquer defeito que eu venha a ter, e de qualquer pecado que eu tive e posso vir a ter, Ele me chamou para a sua arca. Entra na arca. Ele está chamando cada um de nós. Senhor Jesus. E aí nós sabemos que essa geração pós-dilúvio, ou seja, os filhos de Noé em diante, foram se multiplicando, a terra foi enchendo de novo, começou do zero, vamos dizer. E aí teve agora uma nova geração. Aquela geração violenta, etc., passou. Agora são os filhos de Noé. Os três, né? Cão, Sem e Jafé. Dali saiu as nações que nós conhecemos hoje. Aí, ali no início, aconteceu o seguinte: uma geração dessa, estou falando a primeira, ali a segunda, a Bíblia não precisa, mas aquelas primeiras gerações tinham temor ou não? Tinham muito temor, o temor do Senhor, que Provérbios diz que é o princípio da sabedoria. Por que eles tinham temor? É porque eles eram alguma coisa especial, porque eles tinham presenciado o livramento, o poder, a glória de Deus. Eles viram tudo, irmãos. Então, se alguém se levantasse contra seu irmão, igual aquela experiência ali de Cã, que foi desnudar o seu pai, próprio Noé, que havia plantado uma vinha, depois fez vinho, aí se embebedou, e aí o seu filho o desnudou e foi expor para os outros irmãos. Eles eram cheios de temor. Peraí, não é assim não, você viu o que aconteceu? Tem pouco tempo. Aí pegou ali um manto e de costa foi lá e cobriu o seu pai, mostrando que era uma geração cheia de temor. Mas aí, irmãos, existe um princípio bíblico, que toda vez que nós temos uma vitória nessa vida, toda vez, Satanás é solto. Era uma geração, aquela primeira ali, vitoriosa. Só eles sobreviveram, estava tudo do zero, ficou para trás daquela violência. Puxa, e agora? Aí, esse temor de ter visto a Deus, que Êxodo 33:20 fala: nenhum homem poderá ver a minha face e permanecer vivo. Quem viu a Deus não fica vivo. Quem viu a Deus não é mais o mesmo. Se eu ainda sou muito vivo, no meu natural, faço só o que eu quero, ninguém consegue me repreender, porque eu sou muito vivo, é porque eu ainda não vi a face de Deus. Que todo aquele que vê a Deus não permanece vivo no seu natural. Essa era a experiência aqui. Às vezes, irmãos, o Senhor vive aparecendo para mim, mas eu sou muito vivo no meu natural, eu não percebo. O Senhor aparece para mim em situações e eu passo de largo, não dou sentimento para a aparição de Deus. Vamos abrir um parênteses aqui em Lucas 24. Lucas 24, no versículo 15. Senhor Jesus, ele fala assim, ó: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Se
sensibilidade de perceber a presença do Senhor, nesse momento aqui eu já caía por terra. Mas eles não perceberam. Estavam muito ensimesmados, cheios de si. Vamos conversando, vamos discutindo vários assuntos. No 16 fala assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha aí a falta de sensibilidade, a falta de temor. É o Senhor que está ali, é o Senhor ressurreto. Essa é a experiência dos discípulos no caminho de Emaús. O Senhor apareceu para eles, não perceberam. Continuou conversando, discutindo. E aí no versículo 32, depois que o Senhor vai embora, um vira para o outro e fala: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E nessa mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles. Então às vezes, irmão, nós somos assim, sem esse temor. Aí o Senhor vem, aparece, fala conosco. Mas não vi não. Foi o Senhor que esteve aqui? Foi o Senhor que falou? Foi o Senhor que falou no alimento diário? Foi o Senhor que falou na mensagem? Foi o Senhor que falou naquela comunhão com aquele irmão? Não vi não. Mas o seu espírito foi preparado para receber Deus. Nem que seja o seu coração, ele vai arder, mesmo que você não dê muita confiança. Então assim fica aquela geração que não tem temor do Senhor. Mas aqui não é o caso. Essa geração tinha. Mas aí aparece uma coisa negativa. Nasce um homem. E esse homem, que é Nimrod, Gênesis 10, fala que ele começou, 10:8, fala assim: Cuxi gerou a Nimrod. Lembrando que isso é descendente de Cã, tá? É o mesmo que desnudou o pai. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Isso aqui, irmãos, é um perigo para nós. Começou a ser poderoso na terra. Muitos irmãos começam a servir o Senhor, aí o seu serviço de alguma maneira se destaca, e alguns querem de alguma forma idolatrá-lo. E ele começa a ter influência, ele começa a ficar poderoso na terra. E o Senhor não permite, porque o Senhor já tem esse histórico aqui. Aí, começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante, de novo a palavra, diante do Senhor. Se essa mensagem tivesse um título, esse título seria Diante do Senhor. Mas parece uma coisa boa, né? Nimrod foi poderoso caçador diante do Senhor. Parecia até que Deus aprovava, muito bom, valente caçador. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Irmãos, na língua portuguesa, existe um termo que é ir ao encontro de, e foi de encontro a. Por exemplo, eu estou querendo visitar o irmão tal, então eu vou lá na casa dele, eu vou ao encontro de fulano de tal. Mas, no meio do caminho, eu não estou esperando, eu dou de cara com outro irmão, então eu fui ao encontro de. Eu não estava querendo encontrar com ele, mas eu acabei meio que tropeçando nele. Eu fui ao encontro de, meio que choquei, igual um carro num acidente, que um foi ao encontro do outro, bateu. É diferente de ir ao encontro de para ir de encontro de. Quando Noé estava cheio de graça diante do Senhor, ele foi ao encontro, ele buscou, ele queria achar o Senhor, e o Senhor o achou em graça. Ele foi ao encontro do Senhor. Agora, Nimrod não, ele foi de encontro. Ele chocou-se contra Deus, ele chocou-se
contra a autoridade de Deus. Ele era valente caçador, poderoso caçador diante de Deus. O sentido real aqui é que ele estava peitando Deus. Ele estava indo de frente a Deus, como quem afronta a Deus. Deus não queria nenhum valente caçador. Deus queria homens que não fossem dependentes de Deus. Nimrod aqui foi o primeiro rei. Aqui fala do seu reinado. Era o rei Nimrod, depois ele virou rei. Ele reinou na Assíria, em Suzã, em várias terras aqui. Ele foi o primeiro maduro, um ditador da terra. Ele foi primeiro que Nabucodonosor, foi o primeiro de todos. Era o Nimrod. Fazia o que queria. Se alguém quisesse ir lá dar doação de comida, ele não deixava, botava fogo. Ele foi o primeiro. Isso contra Deus. E aí é um perigo para os nossos jovens. As influências. Aqui ele era cheio de influência, ele era poderoso. Os homens, no seu efeito manada, sempre estão seguindo alguém. Não, fulano falou, vamos lá. Oh, fulano falou, vamos lá. E aí, aqui no versículo 11, capítulo 11 de Gênesis, no versículo 2. Aí Nimrod começa a influenciar as pessoas. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Foi a sua primeira influência. A influência aqui foi o seguinte: vamos partir daqui? Vamos sair fora? Isso aqui é na independência de Deus. É diferente de Abraão, que o Senhor chamou: sai da tua terra, da tua parentela. Aqui não. Nimrod é o seguinte: vamos sair daqui? E aqui fala assim no 3: disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviriam-lhes de pedra e o betume de argamassa. As influências: vamos lá, vamos sair daqui. Aí quando saíram, deram de cara com uma planície. Lembrando dos princípios bíblicos, planície significa o quê? Facilidades. Lembra de Ló? Ló escolheu o quê? As planícies, a caminho de Sodoma e Gomorra. E aqui Nimrod, a mesma linha. Vamos para a planície, lá que vai ser bom. Irmão, não vai na reunião não. Eu vou te levar num lugar, isso é para os jovens, tá? Que você vai ver que barato que é lá. É uma planície, só facilidades. Mas olha que contradição. Quando chegar na planície, essa planície não tem pedra para edificar nada. Pedra na Bíblia lembra o que? O próprio Senhor, que é a pedra angular, é a pedra de edificação. O edifício de Deus, ele é formado com pedras. Mas ali na planície não tem. Planície é arenosa. Tem o que lá? Tem terra, areia. Aí vamos fazer o que? Tijolo. Tijolo se lembra o que? Egito, escravidão. Mas não era facilidades? A planície lembra facilidades, mas os tijolos te levam para a escravidão. Como é que o povo de Deus era escravizado no Egito? Queimando tijolos para fazer a cidade celeiro. E aí, conforme o faraó ia se irando contra o povo, ele falava: tira a palha, eles que se virem para queimar os tijolos. E a escravidão ia só aumentando. Os princípios estão todos aqui. E aí, quando fala que disseram, quem é que está soprando? Disseram. E aí influencia todo mundo. É Nimrod. Ele que começa: olha, eu tive uma ideia. E aí ele pegava o WhatsApp dele, disseram, aí todo mundo está fazendo. É o efeito manada. Aí no 4 fala assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Olha que bonito. E uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha que bacana esse plano. E aí todo mundo engoliu fácil. Fazer uma cidade é um outro princípio de Satanás aqui, a imitação.
O que tem no final da Bíblia? Uma cidade majestosa, chamada a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Mas o homem queria se antecipar aqui. Não, vamos fazer a nossa. Essa vai ser boa, e ela vai ter uma torre. A torre diz respeito ao aspecto religioso, ao aspecto da idolatria, porque nós sabemos que foram escavados ali na região do Iraque várias vestígios de construções antigas. Foi colocado lá no Alimento Diário aquele desenho, que sempre tinha no final um lugar mais alto, uma torre, ali onde fazia o sacrifício e tudo mais, e aí entravam os vários deuses pagãos. Então, aparentemente eles tinham tudo o que precisavam. Olha, a gente tem uma cidade que tipifica subsistência, nessa cidade eu vou ter tudo. E tinha a torre, que ali eu vou fazer contato com, entre aspas, esses deuses com D minúsculo. Olha que proposta, que ambiente, Senhor Jesus. Então, irmãos, faltava temor, e Nimrod trouxe esse antídoto do temor. Ele falou assim: olha, gente, dá para ter uma vida sem Deus. A gente constrói uma cidade, faz torre, né? Até ontem a irmã compartilhou aqui. Olha que versão mais pobre de querer combater Deus, porque os homens falavam: o dilúvio aconteceu tem pouco tempo, vai que Deus queira nos castigar de novo com água, então a nossa torre vai ser bem alta. Se começar a chover, a gente sabe, ainda numa planície, sendo que o dilúvio cobertou todos os montes na época, então não tinha o que fazer. Tudo aquilo ali era um atestado de que o homem queria ser independente de Deus. Nimrod, ele tipificava tudo isso, um homem independente de Deus. E no final, ele ainda fala: olha, para tornarmos célebre o quê? O nosso nome. Outra imitação aí. Só há um nome digno de ser adorado, onde Filipenses fala que todo joelho se dobrará. Aí vem Nimrod: não, aqui, o nosso nome aqui, ó. Esse nosso é de quem? É dele. Nós sabemos também que os arqueólogos já acharam na região onde é hoje o Iraque, vários tijolos, cada um deles está escrito Nimrod. Até hoje existe. Esse célebre, o nosso nome, é o nome do tal do Nimrod. Ou seja, uma ideologia sempre massacrando os pensamentos. Vamos lá, que é para ajudar esse projeto aí do Nimrod. E aí, irmãos, a gente vê que toda vez que isso acontece para ferir o temor a Deus, né, a gente vê que é esse princípio bíblico de Satanás sendo solto. Só para não ficar no ar isso aí, Apocalipse 20. Olha que interessante, esse princípio. Toda vez que tem uma vitória, um sucesso, logo depois Satanás é solto. Por isso que nós devemos viver sempre no temor do Senhor, senão a gente cai. Aqui fala assim, ó, Apocalipse 21. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. No reino milenar vai ser assim, Satanás vai estar preso. Olha que beleza, 1000 anos reinando com o Senhor e não tem Satanás. É bom demais. É um sucesso isso aí. 1000 anos sem atazanar. Mas o versículo 3 fala assim: lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar o quê? Os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Uai, mas espera aí, por que é necessário soltar ele? 1000 anos reinando com o Senhor, está tudo certo. 1000 anos, não tem crime, não tem pecado, não tem problema. 1000 anos de festa.
As bodas do cordeiro, não é isso? Quer coisa melhor? Para que soltar o cão, soltar o bicho? Mas aqui fala que é necessário soltar. Por que é necessário soltar? Porque ele, irmãos, é tipo um imã. Um imã tem aqui alguns preguinhos, algumas tachinhas aqui debaixo desse pano, e eu não sei. Então o que eu faço? Eu pego o imã e passo por cima assim, e aí ele vai atraindo o que é metal, aí eu consigo tirar. Não sei se irmãos estão entendendo. Satanás é esse imã que atrai as coisas negativas. Mesmo depois de 1000 anos sendo reinado pelo próprio Senhor, as nações ainda terão alguma coisinha no seu coração. E aí Satanás é solto para meio que catando aqueles que são seus. Puxa, depois de 1000 anos ainda tem? Depois de 1000 anos ainda tem. Ele vai retirando ainda, porque ele passa e vai atraindo para ele aqueles que são seus. É a última limpeza do universo. Então, meio que Nimrod fez esse papel naquela época. Nimrod era essa atração. Quem era negativo, quem estava insatisfeito, ia após Nimrod. Senhor Jesus. E aí, irmãos, olha só, quando muitos irmãos que devem ter estudado isso na faculdade, tem uma teoria que é a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela trata das necessidades humanas. É uma pirâmide que tem 5 níveis, e o topo lá em cima, menorzinho, é a ponta da pirâmide, e a base. A base da pirâmide das necessidades humanas são as necessidades fisiológicas, que até um bebezinho tem. Próximo item é a necessidade do ser humano de ter segurança. Aí vocês começam a lembrar dos filhos de Caim, né? Os filhos de Caim, longe ali do Éden, do jardim, do paraíso de Deus, eles tinham que se virar. Eles viram que agora tinha as feras do campo e tudo mais, eles começaram a fazer o quê? Armas para se defender, e o segundo nível da pirâmide, que é a necessidade de segurança. E aí o terceiro nível são os relacionamentos, o amor e tal, e eles resolveram como? De forma negativa. Os filhos de Deus, que é citado assim em Gênesis, que nós sabemos que são os anjos caídos, se deitaram com as filhas dos homens e tiveram os gigantes. Então, não sei se os irmãos estão entendendo, nessa pirâmide, os filhos de Caim resolveram 3 níveis: necessidade fisiológica, necessidade de segurança e necessidade de relacionamento. Tudo sem Deus. E aí, veio Nimrod e falou assim, só falta 2. O outro nível é o nível da estima. E o último nível, que é o pico da pirâmide, é a autorrealização. Que são os níveis de necessidade mais elevados do ser humano. A estima e a autorrealização. Na estima, Nimrod falou o quê? Olha, nosso nome será célebre. E a autorrealização. Um dia você vai bater no peito e falar, eu construí aquela cidade e aquela torre. É uma autorrealização. Nós conseguimos, entre aspas, nos livrar de Deus. A gente fez tudo sozinho. Olha aqui, fez uma cidade, fez uma torre. Então, aquela pirâmide de Maslow do homem foi toda resolvida. Caim pegou os 3 primeiros e Nimrod pegou os 2 últimos. Está tudo resolvido. Aí falou para o homem, agora você é independente de Deus. Você não precisa de Deus. Está tudo resolvido. Senhor Jesus. Por isso que toda vez... Eu imagino, irmãos, Deus tentando restaurar Nimrod, aparecia para ele, aí ele, diante de Deus, contra Deus, falou, não, sai fora, eu sou valente caçador, poderoso entre os homens. E aí Deus saía. Quantas vezes Deus está tentando achar você, tocar em você, aí quando vai você não curvou, você não dobrou a cerviz, você está lá, peito para cima, nariz arrebitado, falando, eu sou valente caçador. Aí o Senhor sai de cena. Aí o Senhor te procura de novo. Seu coração até arde.
E fala, olha, não é que meu coração ardeu? Ah, mas não sei o que é isso não. Vou procurar um médico. O coração está ardendo, não sei o que é isso. É Deus tentando te tocar. É Deus tentando te tocar. E você é o quê? Um valente caçador? Olha, quem poderia de alguma forma ter menos reverência? Apocalipse 4, mas não tem. Apocalipse 4 fala assim, 10. Os 24 anciãos prostram-se ao diante de novo, diante daquele que se encontra assentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Se quem está lá pertinho do trono poderia bater no peito e falar assim: eu sou assessor aqui do Todo-Poderoso, ele se prostra, ele até tira a sua coroa, eu coloco tudo diante do Senhor. O versículo 8 fala assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos e ao redor e por dentro. O que eles fazem, irmão, o tempo todo? Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele não faz outra coisa. Porque quem está mais perto de Deus tem muito mais temor, porque está vendo a sua glória, mal consegue abrir os olhos, é muita glória. E também, irmãos, é muita misericórdia. Ele virá para você e falar: entra na arca, eu te achei digno, entra na arca. A vida da igreja hoje, irmãos, é esse lugar, é o que mais se assemelha à arca hoje, esse lugar de salvação. Você perto do trono, você não pode ter irreverência, você tem que ter temor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Olha o que fala sobre o temor, Provérbios 19, 23. A gente está fechando aqui, irmãos. Provérbios 19, antes de Salmos. Lembra da pirâmide de Maslow, as necessidades humanas? O Senhor vem dizer o seguinte: olha, comigo você vai ter tudo o que você quer. Larga Nimrod, larga para lá, comigo eu vou te dar tudo. 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Quando fala de satisfeito, é toda essa pirâmide. Você vai ficar satisfeito fisiologicamente, na sua necessidade de segurança, na sua necessidade de que mais? Relacionamentos, na sua estima e na sua autorrealização. Você ficará satisfeito e ponto, em tudo. Você vai ficar satisfeito. Na verdade, Deus quer te dar o que você mais quer. Todas essas necessidades humanas serão preenchidas diante do temor de Deus. Qualquer coisa fora de Deus vai ser temporário. É igual o carnaval, dura 4, 5 dias e acaba. Senhor disse, sai pior, né? Sai pior. Eu estava vendo a reportagem, rouba até cartão do sujeito, porque já está bêbado e vai o cartão embora. Senhor Jesus. Irmãos, já que a gente está em Provérbios 1:7, que é o básico para nós, fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Senhor Jesus. Agora, para fechar, irmãos, Jeremias 29, olha que riqueza, o Senhor quer te dar tudo.
Fala para o irmão que está do seu lado. O Senhor quer te dar tudo. Senhor Jesus. Jeremias 29. 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que desejais. O Senhor quer te dar tudo, o fim que desejais, ou seja, todas as nossas necessidades. Você não precisa construir cidade, não precisa queimar tijolos, não precisa seguir ideologia nenhuma, irmão. O Senhor quer te dar tudo. Senhor Jesus. Vamos compartilhar, irmãos? Vamos colocar o microfone ali.